Oi, oi. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro A Conquista da Matemática, do 9º ano. Os exercícios que estão na página 178 são os exercícios sobre juros simples e juros compostos, ok? Então, a número 1, a Júlia aplicou R$ 600 a um rendimento de 3% de juros simples, né? E vai ficar aplicado esse dinheiro por 6 meses. Aí, a fórmula, né, juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa é 3%, por isso da fração 3 por 100, multiplica tudo, então no final ela vai receber R$ 108 de juros, mais os 600 que ela havia aplicado, R$ 708. A número 2, suponha que um capital seja aplicado no juros simples de 8%. Ao fim, deve-se resgatar o triplo da quantia. Como eu não sei qual a quantia, então o que nós vamos fazer? Vamos colocar um valor suposto. Eu coloquei 10 como um valor suposto, certo? Já que era para supor, vamos supor. 10, e aí, ao final, 10 para ficar o triplo, o total tem que dar 30. Para dar um total de 30, eu tenho que somar, então, o 10 mais os juros. Então, eu preciso ganhar 20 de juros. Então, por isso, dos juros ali estar o 20. A taxa é 8%, por isso de 8 por 100, vezes o tempo que a gente precisa, ok? Multiplicando, quando a gente tem uma igualdade para resolver, e aí eu preciso igualar essa igualdade, né? E de um lado é uma fração, do outro não. Todo número tem um umzinho logo abaixo dele, ok? Então, 80 vezes 1, 80t. 20 vezes 100 vai dar 2.000. O 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, no final nós vamos ter a quantia em meses. Por quê? Porque a taxa lá em cima no problema era uma taxa mensal. Então, nós vamos ter 25 meses, o que é equivalente a 2 anos e 1 mês. Aí, número 3. O Paulo comprou um carro por R$ 45.000. No ato da compra, ele deu uma entrada de 18.000 e o restante ele vai pagar depois de 3 meses com uma taxa de 4% aos juros simples. Qual quantia que ele vai ter que pagar? Ok? Então, vamos lá. 27.000, porque 45 menos 18 são 27, multiplica por 4% por 3 meses, no total 3.240 de juros, mais os 27 que ele devia, R$ 30.240 ao final da compra do carro dele. 4. Dívidas apuradas pelo Poder Judiciário recebem juros de mora de 1% ao mês, e juros simples, mais uma atualização monetária. O Lucas ele ganhou uma ação no Poder Judiciário de R$ 5.000, o valor já está atualizado, mas ele só vai receber depois de 2 anos. Então, qual é o montante que ele vai receber? Então, para fazer o cálculo, nós colocamos tudo na fórmula, 5.000, 1% durante 24 meses, porque a taxa está em mês, né? No final, ele vai receber 1.200 de juros, mais os 5.000, 6.200 de juros. Número 5. Lilian aplicou R$ 1.500 a juro composto de 3% por mês durante um ano. Qual o montante que ela vai receber no final deste período? Então, agora os juros são compostos. A fórmula é montante igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Colocando todos os dados, lembrando que a taxa de juros está por mês, então nós temos que colocar mensal no expoente do tempo, ok? Então, como um ano são 12 meses, a taxa é 3%, então 3 sobre 100, e o valor R$ 1.500. Substituindo tudo e somando 1 mais 3% vai dar 1,03.
E aí, nós podemos ir na calculadora, digitar lá, 1,03, opa, o parênteses é antes. Ah, não precisa, 1,03 elevado a 12 meses. Então, vai dar 1,42, 57, 60. Mas, lá eu arredondei para 1,42, ok? Parou o vídeo, continua. Vai. Ok. Então, continua aqui. 1,42, 2.130. Então, lá a resposta do livro dá 2.138. Mas como a gente arredondou o valor, é por isso deste valor, ok? A gente arredondou, o número na calculadora dava um número maior. Arredondando, ela vai receber aproximadamente 2.130. De quantos por cento deve ser a taxa de juro mensal para que uma aplicação de 8.000 a juro composto gere um montante de 64.000 no final de 3 meses? Vamos lá. Então, já fui direto para a fórmula, tá? 64.000, 8.000 aplicado. O 8.000 está multiplicando com parênteses, então eu passo para o outro lado dividindo. Vai dar 8, aqui eu quero uma pausa, ok? O que aconteceu aqui? Eu encontrei que eu tenho dentro de um parênteses o 1 elevado a 3 e o x elevado a 3. Quer dizer que eu teria que fazer 1 vezes 1 mais 1 vezes x. Fazer a distributiva 3 vezes. Porém, a gente já conhece uma outra maneira mais fácil, que é a potenciação. A gente sabe que 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, deixa eu continuar aqui. A gente sabe que 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Então, nós cortamos os expoentes e nós temos que 2 é igual a 1 mais x. Letras para um lado, números para o outro. No final, 2 tira 1, fica 1. E 1, como a gente está falando de taxa de juros, 1 inteiro equivale a 100% ao total. Número 7. Fabiana fez um empréstimo de R$ 4.500 no juro composto, com uma taxa de 1% por ano, para pagar no final de 6 meses. Nesse caso, ele deu a taxa anual, mas ela vai pagar em menos tempo, em 6 meses, metade do ano. Qual dos valores abaixo mais se aproxima do montante pago ao final por ela, né? Então, deixa eu dar o play aqui. Fui direto, né, para a fórmula, montando. Lembrando que, se é meio ano, nós colocamos 0,5 no expoente, ou 1 sobre 2. O 1 sobre 2 vocês já sabem que é uma raiz, mas vai dar um número com vírgula, e teria que achar a raiz desse número com vírgula. Então, vamos fazer, já que nós temos a calculadora, vamos usar a calculadora, ok? Deixa eu dar o play de novo. Então, 4.500, até coloquei lá a fração, né? Porém, não precisa, porque nós vamos lá para a calculadora. Vamos limpar 1,01 elevado a 0,5. Então, nós temos 1,0049, ok? 1,0049, a regente arredonda para 1,005, faz a multiplicação, alternativa C. Número 8. Para uma aplicação de R$ 1.000 com taxa de juros de 1% ao mês no período de 12 meses, né? Qual a diferença de rendimentos dos juros simples para os juros compostos? Então, na primeira, nós fizemos o cálculo do juros simples ali. E logo em seguida, o cálculo dos juros compostos. No juros simples deu 1.120, nos juros compostos 1.126, aproximadamente. Agora, nós vamos fazer as duas do desafio, tá? Então, na letra A, Jorge fez um empréstimo no banco
no valor de R$ 2.300 para pagar depois de um ano a juros simples de 5% ao mês. Passados 4 meses, ele foi ao banco e pagou a metade da dívida dele, já acrescida dos juros deste período. Qual é o valor que Jorge deverá pagar quando completar um ano de empréstimo? Então, a taxa é de juros simples, então é a fórmula do juros simples, coloca-se os valores, porém só de 4 meses, porque a partir de 4 meses ele vai pagar a metade da dívida dele, certo? Então, aqui acabou essa parte do vídeo, continuamos aqui. Dividindo, então, ele vai pagar 2.760, só que dividido por 2, certo? 1.380, porque ele pagou a metade da dívida dele. Aí, 2.760 menos 1.320, ele ainda vai pagar 1.380. Opa. Ah, tá, sim, tá certo. É metade, só para confirmar. Depois, a dívida dele ainda é 1.380. Agora, ele vai pagar depois de 8 meses, para completar um ano, certo? Por isso, 8 lá. Então, mesma fórmula, né? 1.380 vezes a taxa, que é 5% ao mês, só que agora são 8 meses, porque ele vai pagar daqui para frente agora essa outra metade. Então, no final, R$ 1.932. Letra B. Deixa eu dar um pause aqui para a gente fazer a leitura. Tiana fez um empréstimo de 1.100 para pagar em 4 parcelas mensais, sendo que 3 parcelas são iguais e sem juros. E a última parcela com um juro simples de 5% ao mês. O total dos juros ela vai pagar junto na última parcela, certo? Então, quando eu for fazer, eu tenho que fazer os cálculos de parcela a parcela. Então, qual é o valor de cada uma das 3 primeiras parcelas e o valor do último pagamento? Então, as 3 primeiras, como ela vai pagar sem juros, é só dividir por 4, ok? Fiz a divisão bonitinha para você. Então, 275 vezes 5% vezes 1 mês. Essa é a primeira parcela, ok? Então, na primeira parcela, ela vai ter que pagar de juros R$ 13,75. Na segunda parcela, eu fui só trocando ali para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, na segunda parcela, vai pagar R$ 27,50. Na terceira, R$ 41,25. E na última parcela, R$ 55,00. Somando tudo, no final, ela vai ter que pagar R$ 412,50.